Bora lá. Olha só. Isso aqui... Nossa senhora, vai dar o que falar. Governo Trump divulga relatório sobre o Brasil com críticas ao PIX. 25 de março, impostos. O escritório do representante do comércio dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre a investigação comercial em andamento contra o Brasil, no qual aponta práticas que descreveu como desleais entre os países. Entre elas estão as cobranças sobre importações consideradas relativamente altas em uma ampla gama de setores, incluindo automóveis, peças automotivas, eletrônicos, aço e vestuário. A Casa Branca também fez críticas ao PIX e às falsificações da 25 de março. As taxas consolidadas no Brasil são frequentemente muito mais altas que as taxas aplicadas e os exportadores dos Estados Unidos enfrentam significativa incerteza no mercado brasileiro, porque o governo frequentemente modifica as taxas tarifárias dentro das flexibilidades do Mercosul. Assim, já de começo a gente já viu que os dois lados ali vão ter argumentos, né? Tá, vamos por partes, Júnior. Eu quero começar pela história do PIX. E o PIX no Brasil ele deixou de ser um mero instrumento financeiro para virar bandeira política desde que ele foi criado. O que é escroto? É a coisa do Brasil achar que nós temos muito mais coisas só nossas, além da jabuticaba. É o que era além da jabuticaba? Tem mais uma coisa que só tem no Brasil, a jabuticaba e mais uma. Cara, o Portugal, eu não sei se aplica ao continente europeu inteiro, usa um negócio chamado MBWay. O Orlando, inclusive, divulga nas lives dele, que é o Pix europeu. É um Pix português. Os Estados Unidos também tem Pix. Aí os caras entram numas noias muito engraçadas. Ai, americano é tão atrasado que usa cheque. Sim, avançados somos nós. O americano usa dinheiro em espécie. Sim, avançados são vocês. Tornar a economia eletrônica não é algo necessariamente bom. Inclusive, para quem estuda economia, sabe que isso diminui bastante o grau de liberdade. O Pix brasileiro foi desenvolvido de maneira autônoma, um belíssimo trabalho de técnicos do governo federal que começou no governo Temer, avançou pelo governo Bolsonaro, foi entregue no governo Bolsonaro, segue em vigor aí no governo Lula. Aí nós precisamos falar sobre Donald John Trump. E eu vou ser polêmico aqui ao falar de Donald John Trump. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, e ele já teve inúmeras experiências aí no mundo, enfim, uma carreira do mais alto nível, tanto no mercado corporativo quanto no mercado militar e de inteligência global. E ele está vivendo uma fase da vida dele muito engraçada, que ele se tornou anti-imperialista. E aí ele odeia o Trump, aí ele torce contra Israel na guerra contra o Irã. É uma coisa divertidíssima. E ele veio me trazer um artigo, que era do Político, algum site grande. Não era. Era de um site chinês mesmo, que as pessoas falam que o Trump, com essa guerra do Irã, ele mostrou que ele não passa de um pirata em escala global. Não é que o Trump não passe de um pirata em escala global. Os Estados Unidos é uma nação fundada por piratas. A Inglaterra acabou com a pirataria dando o título de corsário aos seus piratas, que é um corso da coroa. O corso é um cargo da Marinha Imperial Britânica. Nada mais era do que um ex-pirata que resolveu pagar imposto para a Marinha Imperial Britânica para não ser mais incomodado. Quando os Estados Unidos são fundados, eles são fundados por essa galera. Todos os presidentes americanos sempre foram piratas. Não é novidade presidente americano querendo meter a mão no Brasil, querendo impedir o nosso desenvolvimento, querendo levar a terra rara, querendo levar a Amazônia. Cara, isso é tão velho quanto a própria doutrina Monroe. Logo depois que a doutrina Monroe foi proclamada, a famosa América para os americanos, tem textos circulando nos Estados Unidos falando do Mississippi até o Rio Amazonas. Tipo, não é de hoje, não é novidade nenhuma. O que é a novidade? Primeiro que o Trump é um ogro. Então ele não faz questão de disfarçar. O Obama ganha o Nobel da Paz, é o presidente que mais começou guerras em muito tempo. O Clinton fica com aquelas conversinhas pacifistas. O Clinton bombardeou a Bósnia, o Clinton bombardeou o centro da Europa. Do Bush Jr. eu não preciso falar, o cara implodiu o Oriente Médio. Depois a Hillary terminou o serviço de implodir o Oriente Médio. Então todo presidente americano é isso. O que acontece com o Brasil no momento? Nós temos um presidente pato manco há mais de 2 anos. Nós temos um Itamaraty, na prática, um Itamaraty acéfalo. O Dilma, que responde pelo nome de Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, ele não manda bosta nenhuma, todo mundo sabe, ele não tem participação nenhuma na tomada decisória de política internacional. Quem decide política externa do Brasil é o Celso Amorim,
mas daí é uma zona, porque daí o Celso Amorim e o Mauro Vieira ficam disputando influência dentro do Itamaraty. O próprio governo Lula não tem linha nenhuma para política externa, o que é bizarro, tá? Eu sou velho, eu nem sou tão inteligente, tão esperto quanto vocês pensam, eu só sou velho. Eu vi os Lulas 1 e 2 e foram bons governos na questão de política externa. Nosso público talvez não goste de ouvir isso, o fato é esse. Foram bons governos, tinha uma linha clara para a política externa brasileira que era: vamos expandir nossos mercados sem atritar com os nossos parceiros históricos e com gente que não é só nossos parceiros históricos. Porque vamos lá, os Estados Unidos não são exatamente nossos parceiros históricos, mas são os caras que, se a gente entra em atrito com eles, eles nos enrabam, eles destroem o Brasil. Então tinha essa linha muito clara nos Lulas 1 e 2. O Zé Dirceu ia lá, negociava com o George Bush, acertava tudo. O Brasil não se metia em rinha geopolítica internacional, porque na prática é isso, só rinha. Nós não temos como projetar poder geopolítico. A verdade é essa. O que o Brasil tem para projetar poder geopolítico? Nós não temos marinha, não temos exército, não temos aeronáutica, não temos bosta nenhuma. Um monte de filha vivendo da aposentadoria do pai, jurando que estão solteiras quando estão casadas há 30, 40 anos. A questão militar é extremamente pressionada. Na questão econômica, faz 50 anos que o Brasil não cresce. Desde a CF 88, o Brasil não cresce. É um país que não cresce. Então, não tem com que projetar poder geopolítico. O que o Brasil faz nesse Lula 3 é rinha geopolítica internacional. Vamos criar uma moeda para substituir o dólar. Vamos transformar o BRICS numa aliança militar. Gente, o BRICS não existe. China e Índia trocam um tiro a cada 6 meses na fronteira. Se odeiam. Se odeiam. Que BRICS, pelo amor de Deus. Papo de bodega, papo de bêbado. E aí, uma hora, isso começa a cobrar. O governo americano sentiu o pato manco aqui dentro. O governo Trump sabe que o governo Lula é herança de Joe Biden, e isso não é chapéu de alumínio, tá? Isso quem falou foi Luiz Roberto Barroso, que os Estados Unidos foram fundamentais na eleição de 2022. Então, esse é um governo que teve influência direta do Departamento de Estado democrata na eleição de 2022, e aí estão aproveitando para pisar e vem com esse tipo de porrada. Sobre a 25 de março, faz sentido os americanos baterem, e me surpreende eles baterem só na 25, não terem batido em Foz do Iguaçu, que é pior ainda. E eu sei por que eles não tocaram em Foz, eles mandaram o recado via 25 para não entrar no vespeiro, porque se toca em Foz, nós estamos falando de santuário de terrorista. Foz é lugar é refúgio de terrorista do Hezbollah e do Hamas. Socado. E a 25, o negócio da máfia chinesa. E, gente, na boa, não existe máfia chinesa com características só nacionais. Esses caras, de um jeito ou de outro, têm algum tipo de ligação com o Partido Comunista Chinês. A família deles continua na China, tem contatos lá, eles compram de lá, então eles precisam dessa relação. O que o Departamento de Estado está dizendo aí, de maneira indireta, para não dar uma porrada muito forte, nós sabemos que vocês servem para lavar dinheiro do Partido Comunista Chinês, que vocês são uma dos fluxos, das rotas logísticas do comércio chinês, e nós estamos de olho e nós vamos retalhar. E aí vem medidas, e aí menciona o PIX. Por quê? Porque eles aí subestimar muito o americano, não imaginar que eles monitoram a política brasileira o tempo inteiro, que eles sabem tudo que se fala nas redes sociais, eles sabem que o PIX é um tema quente, é uma hot key para ser virada. E virar a hot key certa na boca da eleição. Agora, a única coisa que falta eu entender nisso tudo é a seguinte: o Eduardo e o Flávio fazem de tudo para mamar o entorno do trumpismo. Fazem de tudo. Trabalham muito. Paulo Figueiredo lá, indo atrás, participando de evento. Só que tem algumas coisas recentes. O Eduardo, no CEPAC, o ano passado era estrela. Esse ano ele caiu para um painel secundário com mais 7, 8 participantes. Um negócio gigantesco lá. O Flávio está tentando se posicionar, ele começou a ir para os Estados Unidos agora, ele não tem uma grande ligação com os americanos. O que me causa estranheza é um tema que pode gerar danos para o Flávio. E eu dava por certo que o Flávio era o candidato do governo Trump. O que o governo Trump resolveu fazer nesse exato momento é a pergunta de $1 bilhão, e eu não tenho a resposta nesse momento. Vai sobrar para os dois, vai ser a rinha clássica dos dois. Não acho que ninguém vai sair como grande vencedor disso. Como o Lula não saiu ano passado, tinha um rapaz barbudinho que faz lives aqui. Ai, porque o Eduardo ressuscitou o Lula, porque esse negócio das sanções ressuscitou o Lula. Tá aí ressuscitado pra caralho, presta a desistir da reeleição.
Não mudou bosta nenhuma. Então não acho que nenhum dos dois, mas não sai nenhum vencedor. Agora saem os dois machucados. E os dois, tanto PT, tanto governo, tanto Lula, Haddad, nenhum dos dois vive um bom momento. Se machucar mais ainda quando você já não tá no melhor da tua forma, é péssimo para eles esse tema ter sido ativado agora. Para os dois. Eu chego até a desconfiar, Júnior, que aquela visita do Renan pudesse ter surtido o efeito, mas eu não sou delirante. Eu não vivo na live do pastor Sandro Rocha para dizer, não, Renan foi nos Estados Unidos, acertou com o Trump veio para ferrar os dois. Mas que ferra, ferra. Vai ferrar os dois. Eles vão se matar, mas eu acho que vai acabar sobrando no colo mais do Flávio Bolsonaro. Até porque ele acabou de fazer também uma lá no CIPEC, inclusive, pegue nossas terras raras porque vocês precisam para enfrentar a China. Eu vi um meme hoje que eu gostei muito. Tipo, a decisão agora não é nem mais sobre manter as terras raras, né? Porque Flávio e Lula querem dar elas de graça. Sim. O Flávio quer dar ela para ganhar a eleição e o Lula quer dar ela para proteger o PCC e o CV. Aí você decide se vale a pena sustentar a família Bolsonaro mais 4 anos ou o crime organizado. É uma opção. Vamos ver como é que foi os primeiros vídeos. Porque assim, foi rápido, tá? Saiu essa notícia, já começou a sair material a respeito do Pix, porque as duas campanhas sabem que é um tema muito grave, né? É um tema que vai pegar bastante. Vamos ver, esse aqui é do Lula. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o Pix. E ele disse que o Pix distorce o comércio internacional, porque o Pix acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o Pix é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o Pix pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Um abraço, queridos. Esse discurso foi estranho. A gente precisa aprimorar o Pix. É que ele quer taxar o Pix, né? Óbvio. Essa é real. O PT sonha com isso desde que eles voltaram pro poder. Cara, isso aí é o Sidônio soprando no ouvido dele, dizendo, olha, deu uma recuperadinha lá atrás quando veio a treta das sanções. E, de fato, teve um soluço estatístico ali, 4, 5% de melhora para o governo e um 4, 5% de queda na desaprovação. Eles estão apostando que dá para repetir isso com o Pix, é por isso que ele veio com esse papo. Agora, que você falou? Peraí, o que você falou? Você falou que era o Sidônio assoprando? Tá ali do lado. Ô, gente. Preciso trabalho, desempregado. Não esqueça de falar do Pix. Eu manjo muito. Puta que pariu. Eu manjo muito. Isso foi bom demais. Isso foi bom demais, cara. Olha lá. Aqui, ó. De novo. Não esqueça de falar do Pix. Eu sou muito bom, puta que pariu. Eu achei engraçado. Era o próximo vídeo. Eu acho que devia bater 1000 bisotistas premium lá no meu canal só por causa desse tipo de coisa para eu poder me dedicar para a campanha do Renan, porque eu sou bom demais. O certo mesmo era eu estar cobrando em milhões, tipo os picareta que estão no mercado fazendo as outras duas campanhas cobram. Aliás, o Flávio trocou recentemente de estrategista digital. Nem começou a campanha e tá todo mundo já mexendo em um monte de coisa. Era o cara que é brigado com o Carluxo, né? Era o Daniel que fez Dória, fez Meirelles 18, fez algumas. Aí trocaram. Seguinte, gente, então